palavra é palavra. Bom, quem foi que viu o filme aí? Rapaz. Quem foi que viu a entrevista do jogo? Quem foi que viu a minha peça? Tô devendo então. Quem não viu, perdeu um negócio interessante lá no dia assim. Mas eu acho que daqui para maio eu devo estar voltando com o meio de Ceará novamente depois que eu fizer um tour pelo Brasil. Mas eu acho que eu estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha experiência como ex-aluno da universidade. Ixi, vai jogar bola ali, Aí me atrapalha, manda parar. Ei, menino! Não bata a bola aí não, viu? Que eu estou falando. Acho que ela nem escutou. Mas enfim, eu estudei aqui até o ano 2000. Foi quando teve a Olimpíada de Sydney. Eu era atleta de taekwondo e a minha meta era me classificar para as Olimpíadas de Sydney, na Austrália. Mas infelizmente o Brasil, na época era a seleção nacional, onde não conseguiu a classificação pelo país. Daí eu recebi um convite para morar nos Estados Unidos. Daí foi quando eu saí nessa época da Unifor e acabei meu curso de Educação Física. A minha meta, desde o começo, quando eu tinha 13, 14 para 15 anos, eu sempre gostei de comédia, de atuar. E assim eu ganhei um festival de humor que teve no Shopping Aldeota, isso em 1993. Mas, nesse mesmo tempo, eu criei uma apreciação sobre as artes marciais e queria viver essa vida de atleta, essa trajetória como atleta de arte marcial. E realizar um sonho de ir para a Olimpíada. Então, eu dei uma pausa na minha carreira como ator e decidi, eu vou viver a minha carreira de atleta por um tempo, até uns 30 e poucos anos, depois você não consegue mais, e depois eu retorno a minha jornada como ator, comediante, enfim. Por que eu estou contando isso para vocês de antemão? Eu acho que você como aluno, como estudante ou como professor, na sua vida, como eu coloquei na minha e está dando certo até hoje, você tem que saber onde é que você está e onde é que você quer ir. A partir do momento que você tem essas duas coisas bem claras na sua vida, eu acho que tem maior chance de ser bem sucedido. Quando você sabe onde é que você está, ver todas as suas possibilidades e saber onde é que você vai chegar. Quando você ingressa na universidade, eu acho que esse é um passo importantíssimo na sua vida. Porque daí você sabe onde você está, eu entrei na universidade, e quais são as possibilidades que a universidade vai me oferecer e aonde é que eu vou chegar. Aí você pode perguntar, rapaz, e a educação física, ele ajudou muito nesse processo? Não. Né? Porque eu virei comediante, ator, eu não ando fazendo, dando aula de voleibol, mas ela me ajudou em outra coisa. A universidade, às vezes, você vem e faz um curso de informática, direito, administração, medicina, odontologia, enfim. E às vezes você não vai seguir aquela carreira, como não foi meu caso. Eu não virei professor de educação física, nem personal trainer, virei atleta de artes marciais e depois agora ator, comediante. Mas eu aprendi uma coisa muito importante, que é você conviver, ter a responsabilidade de um adulto quando você entra na universidade. Porque o que acontece muito, você entra na universidade como se você estivesse na escola, no segundo, terceiro ano. E a minha experiência quando eu entrei na universidade era bem diferente. Quando na época eu consegui comprar um carro, porque eu consegui um patrocínio de uma empresa aqui, então não foi meu pai que me deu, foi eu que consegui comprar. A minha irmã até me ajudava nas prestações na época, ela que não me deixa mentir. E eu comecei a ter uma vida de adulto, a partir do momento que eu entrei na universidade. Então essas experiências que você vai adquirindo na vida, você vai adquirir naqueles primeiros momentos que você está na universidade. Você começa a pagar conta, você começa a se preocupar na mensalidade de pagar no final do mês. Se você tiver um carro dele, você vai ter que botar gasolina. Então essas experiências que você vai adquirir dentro da universidade, elas são muito válidas para você levar para a sua vida toda. Porque às vezes tem uma cadeira ou outra que você fala e você nem lembra o que o professor te disse. Sei lá, tu fez uma cadeira de filosofia, tu nem lembra o nome do professor e nem sabe o que ele disse no primeiro semestre. Mas experiências que você adquiriu naquele período, você consegue levar para a sua vida toda. Aí eu vou perguntar de novo, por que eu estou falando isso? Porque a minha vida é assim, ela foi feita de experiências, de erros, acertos, e saber, como eu falei anteriormente, onde é que eu quero chegar. Aí eu consigo olhar para trás e ver, eu
Eu pegava 4 ônibus para ir treinar taekwondo na época. Eu vinha lá do Mudubi, da Vila Madalzade, pegava 2 ônibus, ia para o terminal, pegava outro ônibus e andava mais não sei quantos minutos de pé para poder chegar onde eu queria, porque eu sabia onde é que eu queria chegar. Aí hoje você me vê aqui, rapaz, é o cara do Cine Hollywood, o cara tá no Jô Soares, faz comédia, mora nos Estados Unidos, faz isso aqui, nada acontece por acaso. E tudo tem um por trás, tem uma história por trás. E essa história é a gente que constrói. E essa história é a gente que consegue colocar para fora quando a gente tem uma meta maior. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que deve ter muita gente que está começando esse primeiro semestre. E quem está começando hoje no primeiro semestre? Muitos de vocês, né? Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, que eu não acredito muito nisso em mensagem, como eu falei anteriormente, eu acredito em experiência, mas se eu fosse deixar uma mensagem, eu falaria: aproveite cada minuto que você está aqui dentro da universidade para conhecer gente, para conhecer melhor os seus professores, que eles devem ter muita coisa para lhe ensinar que não estão nos livros. Porque no livro você pode pegar um livro para a biblioteca, passar lá horas e horas lendo, mas você não vai pegar essa experiência que os teus professores vão te dar, que teus amigos vão te dar, que o cara que mexe aqui na luz vai me dar, que o cara que está no... Todo mundo. Eu sou um cara que eu falo com todo mundo, pode ser o cara que pastora um carro no meio da rua e o vice-reitor. Para mim é a mesma coisa, porque ninguém é melhor do que ninguém. E essas experiências é que a gente leva para o resto da vida. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu cheguei lá com $200 na minha carteira. $200. $200 você não compra nem um iPhone. Né? Você vai comprar um iPhone lá, acho que é 250. Aí já pensei, bicho é doido, como é que ele sai daqui do Ceará vai puxar isso por $200? Porque, aí volta de novo, porque eu sabia o que é que eu queria. Eu não cheguei lá e fui gastar os meus primeiros $200 e comprar um iPhone, não. Eu guardei os $200, comprava comida bem pouquinha, e a minha meta maior era aprender inglês. Eu tinha que aprender inglês, então eu fiquei internado durante 6 meses. Eu não entrava em internet, né, MSN, Orkut, ICQ, essas coisas que tinha na época. Não ficava em televisão, não ficava em telefone, nada. Era aprender inglês. Essa era a minha meta número 1 quando eu cheguei nos Estados Unidos. Eu tinha que falar inglês. Eu ficava me coçando quando eu estava na mesa, o povo falando. E eu, rapaz, já vi o que esse homem está dizendo. Eu tenho que sair aqui falando desse negócio desse inglês. Então a minha meta maior era aprender inglês. Por incrível que pareça, eu cheguei lá e não sabia falar nem bom dia. Esse inglês que você aprende na escola de good morning, não sei o quê. Não presta lá não, porque o povo fala ligeiro. Eu chegava lá, era de noite, aí chegava o povo, good morning. Isso de noite. Sabia o que eu estava falando, né? Eu estou passando vergonha. O negócio agora é eu aprender a falar inglês. Então eu fiquei internado, comprei. Na época eu levei, acho que foi uns 10 CD desse que sai do Dia do Nordeste. E ficava escutando o CD, que eu comprei um dicionário lá que tinha, e ficava estudando dentro de carro direto. Aí logo em seguida eu arranjei ela que veio atrás de mim, uma namorada, que é a mulher que eu sou casado com ela hoje. E a linguagem do amor, ela é universal. Eu não falava quase nada, ela também não entendia português, mas como a gente gostava um do outro, daí você começa, né? Aí, né? I love you daqui, I love you não sei o quê, tal, aí vai indo, foi indo, e ela me ajudou bastante. Então, incrível que pareça, eu acho que em menos de um ano eu estava falando inglês. E essa foi a primeira meta cumprida quando eu cheguei lá. A segunda, eu vim para cá para fazer taekwondo, artes marciais. Eu não vou entregar pizza, eu não vou lavar prato, eu não vou pastorar carro, eu não vou dar recado, eu vou fazer o que eu sei. E eu chegando lá, eu comprei um livro de yoga para poder aprender os nomes dos movimentos, porque era o inglês limitado que eu precisava para dar aula. Eu precisava saber como é que falava polichinelo, que é jumping jacks, como é que eu falava para levantar um joelho, lift your knees, como é que falava correr, running. E aí as partes do corpo humano, né? Tipo, falar como era que era canela, mocotó, o cumbu, tinha que aprender essas coisas para poder, daí, meu inglês ficar melhorando. Quando eu aprendi isso, eu já dava uma aula inteira de 1 hora, com inglês bem limitado. Então eu nunca fiz outra coisa, eu sempre dei aula de taekwondo. Passando essa fase, fui morar na Inglaterra, passei 3 anos morando em Londres, voltei para os Estados Unidos, abri 2 academias, me desfiz das academias, daí veio o cinema de novo na minha vida. Eu estava só esperando ser seduzido por algum tipo de arte, podia ser a comédia, podia ser a música, podia ser a dança, mas, para minha felicidade, foi o cinema que me seduziu. Daí eu me reencontro de novo com o meu primeiro professor de taekwondo aqui da Aldeota, que é o diretor do filme, o Raul de Gomes,
Daí ele escreveu o roteiro do Cine Hollywood já pensando em mim, pelas minhas qualidades cômicas e pelas minhas qualidades físicas de expressão corporal. Para quem viu o filme, vê que tem uma cena lá que eu dou umas voadoras e abro as pernas e me amostro e tal. Ali não é todo Dégua que faz. Podia botar ali o Lázaro Ramos, que ele não fazia, porque ele não sabe dar aquelas voadoras, tinha que ser eu. Então ele fez aquele personagem pensando em mim. E foi isso que me deu essa exposição que eu estou tendo hoje, por conta do Cine Hollywood. Final de 2010 a gente terminou de fazer as filmagens do filme. Daí eu vendo todas as minhas academias e hoje, para quem me pergunta, eu até estava no aeroporto, aí sentou uma velhinha do meu lado, assim, uma senhora, aí tudo bom, meu filho, tudo bom, você mora nos Estados Unidos? Eu moro aqui nos Estados Unidos e tudo. E o que você faz? Eu sou aposentado. Rapaz, a mulher olhou para mim, você é aposentado tão novo? Eu sou aposentado, eu vivo de renda, tenho umas rendas aí, um negócio. Porque se eu for de sexo ator, você está vendo negócio? Não, aí está desempregado, né? Então eu digo, não, eu sou aposentado, vivo de renda, vendi as academias e hoje eu vivo de renda. Rapaz, quantos anos você tem, meu filho? Eu tenho 37. Aí, eu tenho meu filho tem um filho de 42, então bora comigo, sabe? A porta da mulher. Mas enfim, vendi as academias e hoje a minha rotina é me dedicar a atuar. Tem mais uns 2 ou 3 filmes para fazer só esse ano, fora outras propostas de televisão. Esse prêmio que eu ganhei ontem, que eu até coloquei na internet hoje, não foi um prêmio que eu, digamos assim, esse prêmio é meu. Diga, tenente. Pode botar aí. Obrigado, viu? Ou bota o negócio na mão do senhor. Aí, é um prêmio que foi do povo, porque foi um voto popular. Quando você tem um voto popular dessa forma, você vê que o povo gosta de você. Tanto o povo do Ceará, quanto o povo do Nordeste, e talvez algumas pessoas também do Brasil. Então foi um prêmio muito especial, porque não foi o dono da distribuidora, não foi o diretor do filme, não foi o produtor, não. Foi o povo que votou, e daí eu consegui, junto com o diretor Raul Gomes, esse prêmio pela revista, que vai me dar uma exposição ainda maior. Eu conheci pessoas fantásticas lá, que vai sair coisas boas para frente. Agora eu quero saber o que é que vocês dois estão fazendo aí. Vocês querem me fazer pergunta, ou qual é o objetivo? Bora, macho? Bem, a gente queria saber, né, você já falou como foi a sua experiência na universidade, e eu queria saber, eu não, né, os alunos queriam saber, juntamente com todos nós, se você tem alguma curiosidade para falar sobre como eram as aulas, algum professor que lhe marcou. As aulas de educação física. Rapaz, primeira vez, teve 2 professores, eu não sei se ele ainda está aqui hoje ainda, é um professor que ele era de anatomia, que era Assis, o nome dele. Ele ainda existe? É professor aqui ainda? Está aqui não, né? Tá não? Ainda bem. Rapaz, esse homem me reprovou na cadeira de anatomia. Na época, eu tinha que participar de competição e eu fui falar com eles. Aí, professor, eu tô viajando, eu tenho que competir e tal, eu sou atleta, o senhor pode me dar uma força aí? Essa foi a resposta dele. Aí eu racei, né? Tô arrombado. Aí, papoquei nessa cadeira de anatomia. Na época eu fiquei triste, rapaz, porque eu acabei entrando na universidade, né? E reprovar a cadeira. E mais triste ainda porque eu que pagava. Quando é o seu pai que paga, você pelo menos fica, né? Não sei o que mais, deixa eu falar, papai paga mesmo, tô nem vendendo, não era eu que pagava, para pagar outra cadeira. E a anatomia era cara, porque tinha laboratório. Mas na outra, eu me garanti, fiz umas provas de segunda chamada, pedi para ele botar peso 2 na prova final, aí eu consegui passar. Uma coisa interessante também é que, com a minha carreira como atleta, não lembro o nome do homem não, que era não sei se era coordenador, não sei o que, como é o nome daquele homem, não? Era o que mandava aqui na época. Hein? Como? Não era de Queiroz não, mas já tinha morrido. Fala alto. Bora? Não era Bora não, era outro. Tinha eu não sei se ele está aqui ainda. Aí eu fui falar com esse homem, que era, eu esqueci o nome dele. Deve ser importante que só, porque ele é a última pessoa. Ele tinha uma secretária abusada que só. Qual é o nome dela?
Não sei, ela não tava mais dificuldade para falar com ele, era ela. Cara, não, que não pode, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, não, eu sou atleta, eu sou da seleção brasileira. Na época eu ganhei 3 campeonatos nacionais de taekwondo, porque a minha vida era dedicada 24 horas por dia para artes marciais. Eu treinava 6 horas por dia e ia para a universidade, essa era a minha vida. 2 horas da manhã, parte física, 2 horas alongamento, universidade, treinamento à noite. Aí eu vou voltar de novo porque eu falei no começo, eu sabia onde é que eu estava e onde é que eu queria ir. Eu queria ser campeão nacional. Para isso, não tinha forró, não tinha festa, não tinha Natal, não tinha Ano Novo. Minha mãe que não me deixa mentir, não tinha namorada. Era dedicação 100%. E nessa dedicação eu consegui ser campeão nacional 3 vezes de taekwondo. Chegando lá no sul, sozinho. Não tinha equipe não, era só eu. Enquanto a seleção de São Paulo, Paraná era 32 atletas, eu chegava com a plaquinha do Ceará, só. Aí todo mundo, aí rapaz, todo mundo chamava de Ceará. No dia que eu ganhei esse campeonato, aí sim, eu comecei a ganhar o respeito nacionalmente como atleta. Por que eu estou falando isso? Aí eu cheguei para esse homem, que eu esqueci o nome dele, não era o Morano, era outro. Rapaz, dá para dar um desconto aí não? Né? Eu levo o nome da universidade e tal. Aí me deu um desconto. Depois que, anteriormente eu tinha uma seletiva, que era para ir para a Copa do Mundo do Egito. E nessa época eu não tinha patrocínio de nada. Aí eu cheguei, falei, acho que eu falei com o Carlão, que era coordenador na época, era professor do vôlei. Eu cheguei, não sei, acho que pouca gente lembra disso, mas eu cheguei de sala em sala, na Unifor, contando a minha história e pedi dinheiro aos alunos. Fui de sala em sala, sou Edmilson, sou aqui do curso de Educação Física, eu tenho que viajar sexta-feira, isso era uma terça-feira, para o Rio de Janeiro, que vai ter uma seletiva, Rapaz, isso foi uma terça. Na quinta-feira eu estava com o dia da passagem. Os alunos da Unifor bancaram a minha ida para lá. Vamos bater palmas, tá ligado? Por que isso é legal? Porque aí vem de novo a história que aconteceu com o filme. Então, vestir a camisa. Quando você chega com a verdade, como o Cine Hollywood fez, como eu cheguei com a minha verdade como atleta na época, cheguei de sala em sala pedindo dinheiro, e os alunos, irmão, vamos ajudar esse cara. Um dava 50, outro dava 10. Teve uma menina que o pai dela era rica, ela me deu 200. Na época era dinheiro, pai. 99, 200 reais era dinheiro. Só sei que eu juntei a passar aqui de volta de avião. Os alunos que me patrocinaram. Eu tenho até essa foto, saiu do Diário do Nordeste, eu com a mão assim, e a outra mão cheia de medalha. Porque tem uma ilusão, a gente aqui no Brasil, que acha que, mas nos Estados Unidos o pessoal tem apoio. Não tem não. O governo não dá apoio para atleta lá não. O Centro Olímpico Americano, ele é todo patrocinado por empresas independentes, privadas. Não tem dinheiro do governo não. Ou então o pai tem condição suficiente e paga a passagem do menino para ir. Então aqui na época era muito triste com a iniciativa privada, porque eles não me davam apoio. Depois foi que eu consegui um patrocínio. Mas assim, então tem vários momentos meus engraçados aqui na Unifor. Para frente. Outra pergunta, agora mais sobre o filme mesmo, o Cine Hollywood. Eu li algumas críticas que falavam que o filme ele retratava muito o cotidiano do cearense, era muito local. E ele fala de uma linguagem bem cearense, do cearenseis mesmo. Vocês conseguiram retratar o nosso cotidiano. Vocês tiveram medo, não é, de repente não conseguirem alavancar o filme e fazer sucesso no Cine Hollywood? Eu esqueci o nome do cara, acho que o cara da Ursa, não sei onde é que é. Ele fala que primeiro você tem que fazer sucesso no seu quintal. Isso foi uma frase que na época do filme, se a gente conseguir fazer sucesso no nosso quintal, primeiro a gente consegue conquistar o Brasil. Então esse medo nunca teve, porque é uma coisa nossa, é uma verdade que a gente tem. A gente fala assim, a gente é assim. Quando a gente coloca isso na tela, o povo vai se identificar, não tem como. Então, nunca passou, nem pela minha cabeça, nem pelo Raul de Gomes, que é o diretor e roteirista, de ter um medo, essa pessoa não vai gostar. Se você não gostar do Cine Hollywood, você não está gostando de você mesmo. Essa é a minha definição, porque é a gente. Eu, pelo menos, eu sou assim, mas eu não falo desse jeito. Não falo porque não quer. Porque está aí no Ceará para todo mundo falar desse jeito. E o sucesso do filme foi justamente isso. Ontem, eu estava lá com aquela cantora Ana Carolina. Todo mundo conhece Ana Carolina? Pois ela também ganhou o prêmio de melhor cantora em 2013. E eu fiz lá o meu discurso e tal, falei, no final da tarde a gente começou a conversar. Ela, por favor, desse jeito, por favor, me dê um elogio em cearenseis. Por quê?
Porque ela já está acostumada a todo mundo chegar e falar, você é fantástica, você é maravilhosa, você é perfeita, sua voz é muito bonita. E ela queria um elogio no cearense. Rapaz, lá no Ceará você é uma mulher caceteira. Ixi, rapaz, qual a felicidade medonha dessa mulher? Muito obrigado, elogio no cearense. Por quê? Essa verdade, essa originalidade, a gente narra para o Brasil todo, a gente nem é melhor nem pior do que ninguém. A gente tem que mostrar isso aí fora. Se eu pudesse deixar outra mensagem, eu também não gosto de deixar mensagem nem conselho, meu irmão, seja você mesmo, aonde você for, não vai ter tipo, porque ninguém, senão você vai ter que ficar sempre se lembrando, qual é meu tipo hoje? Eu não vou ter que ser assim? Hoje eu vou ter que ser diferente. Hoje eu não vou ser do outro, não. Seja você, porque aonde você vai, tem gente que vai gostar e tem gente que não vai. Mas se você for original, a maioria vai gostar de você. Respondeu? Bora pra frente. E falando do prêmio, né, a gente queria saber como foi pra você. Oi? Como foi pra você receber o prêmio, ser indicada e ter participado antes da premiação? Acho que deve ter sido, sem dúvida, definitivo na sua vida, não? Foi muito bacana. Primeiro que eu nem acreditava que eu estava concorrendo com o Wagner Moura, com o Danton Mello, o Paulo Gustavo, a gente já está no mercado bem antes de mim. Então quando eu recebi estava indicado, são alguns jurados e cineastas e jornalistas que votam desses nomes. Para mim já foi uma vitória. Aí a partir do momento do voto popular, eu pensei, rapaz, ganhei não porque acaba tem 2 milhões de seguidores no Twitter, né? Então o Twitter vai ganhar 1 milhão de votos, né? Então eu fiquei meio assim. Aí quando eu recebi a ligação semana passada do meu agente lá do Rio falando que, eu disse, cara, tu ganhou. A primeira coisa que saiu até na matéria hoje da revista online, a primeira coisa que veio na cabeça, meu irmão, como o povo do Ceará e do Nordeste, que eu acho que tem nordestinos também, não só do Ceará, mas principalmente do Ceará, como é um povo que quando ele se identifica com uma coisa, ele veste a camisa. Não foi outra pessoa. Eu não fiquei lá votando 10 mil vezes para mim. Foi todo mundo. Foi todo mundo que votou. Né? E eu acho que está faltando isso. Essa expressão, essa forma de a gente chegar lá fora e mostrar que a gente tem coisa boa. A gente tem faculdades boas como a Unifor, a gente tem bons músicos, a gente tem bons dançarinos, a gente tem gente boa no teatro e a gente também tem um bom cinema. E é isso que o Cine Hollywood levou e vai ficar no marco. Vai ficar no marco para a história do cinema no Ceará. Porque tem pessoas que veem, rapaz, esse filme é da onde? Vixe, aqui no Ceará? Não, mas tu é doido, essa é mentira. Esse filme é todo do Rio de Janeiro. Né? Tem gente que não ia ao cinema há 20 anos, há 30 anos e foi por conta do Cine Hollywood. E uma coisa mais, como eu posso dizer, digamos, não é excepcional, mas diferente, é você me ter aqui, como eu ando na rua normalmente, porque o cinema ele é um negócio lá longe. Você vai pro cinema, você vai ver o Tom Cruise. Onde é que você vai ver o Tom Cruise passando por aqui? O Brad Pitt? Não vê, tá lá, o Wagner Moura, o negócio lá longe. Aí você vai pro cinema, vê minha cabeça desse tamanho, quando é novinho, eu tô passando ali pela Zé Basta. Rapaz, o cara tá aqui no meio da gente. E é isso, porque é isso. É por isso que ganhei esse prêmio. Porque eu sou do povo. Eu estou aqui no meio de todo mundo mesmo. E se não fosse vocês, o Cine Hollywood tinha tido o sucesso que teve. Agora, Edmilson, você está no cinema e também está no teatro, né? Conta pra gente um pouco da peça Made in Ceará. Mas a peça é as diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos, né? E a maioria de vocês não foram. E essas são as minhas observações sobre o povo americano e o povo cearense. Quanto tempo a gente está aí? Tem mais uns 10 minutos? Eu vou fazer aqui um trechinho da parte inicial do espetáculo, só para dar um gostinho para vocês. Aí depois disso eu pego o beco, né? Então, ó. Eu estava uma vez em frente a um supermercado grande desse lá nos Estados Unidos, que é tipo assim um extra desse da vida. Só que maior, que é aberto 24 horas, direto. Uma menor 10 vezes maior do que o extra. Eu assim parado na frente, aí quando eu menos espero, passa um americano, desse americanozão, louro, correndo na minha frente, sabe? Passa correndo. E eu só olhando assim, só cubando, né? E o cara correndo. Ele foi correndo para evitar um cara que estava dando uma ré, numa Hilux, para não bater no poste. Aí você vê, aí, olha como é que é o americano. Ele correu para evitar. Aí ele vinha correndo, quando ele parou, ele, stop! Oh my God! Evitou o carro bater.
oh my God, aí o cara desceu, o motorista, oh my God, what's going on? O que está acontecendo, macho? Aí o motorista falou, aí o cara, oh, this is so dangerous, quer dizer, isso é um perigo medonho, né? Você tem um problema, a tradução para quem não entende inglês, né? Aí o homem desceu, eles se abraçaram, trocaram cartões, marcaram um jantar em família. Mas, thank you very much. Aí, corradinha dela. Aí, eu pensei já, rapaz, esses americanos são realmente os caras patriotas, se preocupam com o outro. Aí isso me levou a 15 anos atrás, lá na Parangaba, em frente ao supermercado Pinheiro. Aí eu vi uma cena mais ou menos parecida com essa. Eu parado assim, esperando e tal. Quando eu menos espero, vinha aquele cearense. Bem cearense mesmo, parado assim perto. E tinha um Chevette dando uma ré e um cearense parado assim, né? Ei, mano. Olha aí. Vai bater. Avisa não, mano. Deixa, mano. Vem cá, te cala, é carreteu? Avisa, deixa se lascar, macho. Vai bater. Te cala, macho, deixa, vai bater. Bateu! Vai, doidinho! Aí, amarrado! Vai! Aí chega. Opa, doutor. Tudo bom? Bateu, né? Ih, rapaz, isso é caro, viu? Para-choque desse aqui, pra você ver, né? Se eu precisar, viu, tem o meu cunhado, ele trabalha com filharia e pintura. Ele é aberto até dia de domingo. Você vê aqui, né, rapaz? Tem aqui um para-choque desse, aí você vê aqui, quebrou. Porra dessa. Aí você vê, né? Um supermercado desse, bota aqui um poste desse, pro seu vir bater, né? Só no Brasil mesmo essas coisas.